Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de psicologia jurídica e o tema da nossa aula é psicologia investigativa. Eu postei para vocês, deixei disponível os slides a respeito do assunto, com os materiais e temas importantes. E vim hoje complementar o material que foi postado para vocês no Moodle, com uma perspectiva mais prática, da psicologia investigativa. Então, em relação à psicologia do testemunho e jurados, é importante saber que, principalmente, o testemunho de uma pessoa sobre um fato depende muito de como ela percebe, e como ela tem armazenado na memória o fato evocado, e como ela expressa essa memória, tá bom? E pensando nesse aspecto, eu vim aqui para refletir com vocês a respeito de uma característica da justiça nossa, que é uma justiça morosa, em que os processos demoram às vezes a serem julgados. E aí a gente pega a primeira aula que a gente teve a respeito da síndrome de Pirandello, que fala do funcionamento da memória, e como a memória ela está submissa, a uma série de fatores, entre eles o tempo, Então, os psicólogos forenses, eles levam isso em consideração e levam esse aspecto para os laudos, para as considerações e auxílios aos juristas, Então, a memória, a percepção, são processos psíquicos, que atuam, que são influenciados por uma série de fatores externos, internos do indivíduo, por exemplo, o hábito, o automatismo, a memória temporal, a tendência afetiva, e isso é algo que é importante a gente retratar nas nossas aulas de psicologia, Então, a percepção é um processo que consiste especificamente em atribuir um significado ao fato. Já a memória se refere a um conjunto de mecanismos psíquicos responsáveis pelo armazenamento das informações e dessas representações simbólicas, Informações, experiências vividas, tudo isso vai influenciar nessa memória, E ainda a gente tem um outro aspecto que influencia aí, que é a expressão desses fatos, Tanto aí da percepção quanto da memória. Então, são poucas as pessoas que conseguem descrever bem, que tem, assim, uma retórica boa, que consegue, de fato, expressar o que ela percebe, o que ela tem na memória, Então, em razão a isso, o julgador deve intervir o mínimo possível no depoimento da testemunha, E levando também em consideração a questão da demora e da morosidade da nossa justiça. Isso são aspectos que, além do que está no material de vocês têm que levar isso em consideração, Em relação às entrevistas, que ocorrem na psicologia investigativa, a gente tem um autor, que é o Menon, que fala das entrevistas cognitivas, que é uma ferramenta usada para recuperação de quantidade, de qualidade de informações superior à de outras técnicas, Então, a entrevista cognitiva, ela é uma ferramenta muito, vamos dizer assim, uma ferramenta que a gente considera superior às outras ferramentas, Então, a gente leva em consideração, nessa entrevista investigativa cognitiva,
a reinstalação no contexto, né? Então, dar o encorajamento da testemunha em reconstruir as imagens físicas das pessoas envolvidas, né? O entrevistador procura facilitar a busca, né? Do entrevistado em localizar objetos, odores, sentimentos, para que isso sirva como uma associação cognitiva e facilite, né, a expressão da memória registrada, tá bom? Então, essa descrição, né, do que ocorreu proporciona, né, uma versão mais fidedigna do fato ocorrido, né? E aí eu tenho um artigo publicado que é muito interessante, depois se vocês quiserem me escrever com uma aluna do direito, que fala sobre esses aspectos cognitivos, é só procurar no meu sobrenome, né? E fala sobre esses aspectos cognitivos, tanto na psicologia investigativa, quanto na psicologia do testemunho, dos jurados, né? Que é importante vocês estarem estudando. E para a gente finalizar, né, a videoaula de hoje, eu queria falar que existem outras técnicas, né, que não seja a entrevista cognitiva, só que os resultados não são tão bons, né? Então, as técnicas, né, eles fazem pistas de recuperação, buscar possíveis recordações, né, de algo que aconteceu, de um nome, né, de um fato, de um aspecto, de um episódio, lembrar de uma letra que compõe o nome, né? Então são feitas várias associações, né, para estimulação da memória, estimulação aí das associações que possam estar envolvendo aí e facilitando as investigações, tá bom? Então a psicologia ela vem só para somar a questão investigativa, né? E aí fica a dica para vocês lerem, né, o material para aprofundarem mais nesses aspectos falados aqui na nossa videoaula de hoje, tá bom? Um abração para vocês e a gente volta até a próxima.